Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Aqui quem está falando é o professor Thiago Romão. Nós agora vamos dar continuidade, ao conteúdo da vídeo aula da aula 2 do módulo de Recursos Humanos 2. Se você ainda não assistiu nenhum dos vídeos, está chegando agora aqui no canal, tá? Se inscreva aí no meu canal, assina o sininho de notificações, e se você tiver interesse em assistir outros vídeos anteriores, você pode, acessar aí o canal lá na playlist da Escola Técnica, que você vai achar os vídeos anteriores que pode te ajudar, tá? Obviamente que esse aspecto de conteúdo aqui ele é mais introdutório, e teoricamente teórico. Haja vista a metodologia exativa, a gente trabalhar com conteúdos específicos na própria escola, tá bom? Então, pessoal, vamos seguir aqui então nosso conteúdo. E aí agora a gente fala sobre, algumas prerrogativas que são elas, o que foi abordado no conteúdo anterior. A gente falou sobre subsistema de aplicação de RH, onde a gente teoricamente falamos sobre a orientação de pessoas ou socialização dessas pessoas, que está muito relacionado ao processo de ambientação, de recepcionamento dessas pessoas que teoricamente passaram pelo recrutamento e seleção e agora elas precisam ser acolhidas de uma certa forma e entender, vivenciar de uma certa forma todo o conteúdo ali ao qual elas vão entender, vão realizar as atividades, as tarefas que preconizam ao cargo que ela optou em participar do processo seletivo ou ingressou ali na empresa, tá? E obviamente esse cargo ele foi estruturado pela descrição dele, ou seja, que foi definir todo o escopo daquele cargo, onde de uma certa forma eu entendo todos os pré-requisitos, mas além dos pré-requisitos, o que deve ser feito e não deve ser feito em ações, em tarefas, em rotina com aquele trabalho. Além disso, a análise, que é a validação desse acontecimento, a validação desse processo de entender, de levantar e confrontar aquilo que de fato está acontecendo no dia a dia, se está alinhado com o que foi descrito, tá? Além disso, nós falamos sobre a avaliação de desempenho e a sua importância, Obviamente que muitas empresas utilizam inclusive a avaliação de desempenho como indicador, para promoção ou para uma remuneração estratégica ou para um determinado benefício, mas a empresa também utiliza para avaliar se o colaborador em questão consegue entregar com bastante eficiência e eficácia aquilo ao qual ele se promoveu a fazer dentro da função estabelecida. Além disso, falei sobre os modelos de avaliação. Então, se você não assistiu, acessa lá o canal na playlist que você vai ver aí esse vídeo da aula 1 do módulo 2, tá? Bom, o que a gente fala agora é sobre o subsistema de manutenção de recursos humanos, e dentro desse subsistema a gente fala sobre remuneração estratégica, que também a gente pode entender como a remuneração estratégica como um subsistema, tá? E aqui está de uma certa forma agrupado, mas se você for também, você pode dividir que a gente coloca ali a qualidade de vida do colaborador, que é a higiene, segurança do trabalho, a parte do médico trabalho, do exame admissional, demissional, periódico, qualidade de vida do colaborador dentro do trabalho e fora dele. Mas vamos abordar aqui dentro do contexto de manutenção o seguinte: a remuneração, que é a compensação como algo estratégico, os benefícios sociais obrigatórios, mas os benefícios teoricamente que a empresa pode promover, as relações sindicais e o contexto de higiene e segurança no trabalho, tá? Bom, sobre compensação ou remuneração, a gente tem que levar em consideração que cada cargo de uma empresa tem um valor, ou seja, um valor pela notoriedade do cargo, um valor pelo aspecto de responsabilidade que aquele cargo possui, e de uma certa forma também de especialização que aquele cargo pode demandar, tá? E aí, de uma certa forma, a organização ela deve pré-estabelecer a questão salarial
Porque a gente está falando sobre normas e procedimentos que vão estruturar os salários de forma equitativa, ou seja, de forma equilibrada, para que não haja nenhuma diferenciação dentro do mesmo cargo, mas que possa ser uma remuneração, né, estratégica e competitiva para dentro da organização e principalmente para seus concorrentes e como o mercado de trabalho, ou o mercado, de uma certa forma, se comporta dentro desse contexto, tá? E aí, a gente tem que entender que a recompensa em si, ela está atrelada a dois aspectos, né? Que aspectos são esses? Ao aspecto financeiro e o não financeiro. E aí, o financeiro, ele pode ser direto ou indireto. Como assim? Financeiro é aquilo que promove e está relacionado a valor, né? A algo que é dentro do contexto que a gente viu lá no módulo 1, a questão de fator higiênico, ou seja, um salário direto, prêmio e comoções é algo direto em aspecto financeiro que você recebe em carteira, que teoricamente você vai receber diretamente ali, tá? Como no teu Olerite, por exemplo, descrito. Mas também pode ser indireto, por exemplo, que vai variar de acordo com a tua produção, com a tua jornada de trabalho, DSR, que é o descanso semanal remunerado, as próprias férias, as gratificações, gorjeta, hora extras ou banco de horas, como muitas empresas hoje adotam, que na verdade não é algo financeiro, tá? Mas que muitas empresas estão tirando horas extras e adotando banco de hora, né? Que aí entra inclusive em não financeiro. 13º salário, algum adicional ou decorrências financeiras de outros benefícios, por exemplo, salário família, entre outros, tá? E o aspecto não financeiro, que é mais forte de uma certa forma, o próprio reconhecimento, a autoestima, o orgulho, né? Segurança. Aí você coloca ali, por exemplo, até outros aspectos, a gente pode falar plano de saúde, plano dentário, tá? Tudo isso de uma certa forma são aspectos não financeiros, tá? Que a gente também pode detalhar isso como benefícios. E esses benefícios, né, eles são facilidades, conveniências e vantagens que a empresa pode oferecer ao empregado e de uma certa forma ele promove qualidade de vida. E esses benefícios podem ser classificados em dois tipos. A gente tem os benefícios legais, que são obrigatórios, né? Todos aqueles que estão relacionados lá na CLT, né? De uma certa forma também dentro da própria Constituição, né? E eles, de uma certa forma, esses benefícios eles são 13º, férias, aposentadoria, né? Obviamente que a gente tem ali assistência médica que é facultativo, né? De uma certa forma, mas o auxílio doença, salário família, salário maternidade, adicional de horas extras, né? Adicional por trabalho noturno, entre outros que são obrigatórios. Mas também nós temos benefícios espontâneos que não são obrigatórios e muitas empresas têm atuado nesse sentido de promover, através de uma liberalidade, o acesso a esses benefícios, fazendo com que ela possa reter os talentos, né? Mas também de uma certa forma atingir ali os objetivos a qual ela se pré-estabelece, tá? Aí, por exemplo, a própria gratificação natalina pode ser algo espontâneo, plano de empréstimo, né? No caso a gente fala aí junto ao próprio banco que faz a ponte com a empresa na hora de fornecer o salário, né? Que aí a gente tem aqueles empréstimos consignados com desconto em folha, por exemplo, estão dentro desse serviço aqui, né? Serviço social, refeitório, né? Entre transporte para te levar em casa em determinado horário, enfim. Tudo isso são alguns benefícios, teoricamente, a gente chama de espontâneos, tá? Própria assistência médica, né? Diferenciada, a previdência privada, seguro de vida, né? Estacionamento na empresa, privativo, cooperativo, enfim. Diversos tipos de benefícios que não são obrigatórios, mas que a empresa visa oferecer para agregar valor e melhorar o aspecto de qualidade de vida do colaborador, tá? Todos esses benefícios, né, de uma certa forma, eles são pagos, né, principalmente os espontâneos, são pagos pela empresa em forma parcial e às vezes o colaborador paga outra parte. Algumas empresas pagam de uma certa forma esses benefícios por totalidade e a empresa ela assume isso, mas consequentemente ela promove ao colaborador nenhum custo, nenhuma onerosidade, sabendo que esse colaborador vai ter ali
né, acesso não somente ao benefício, mas uma possibilidade de ter ali uma boa produtividade dentro da empresa, haja vista que esses benefícios espontâneos oferecem grande valor, grande ganho para o colaborador, tá? Os planos de benefícios sociais, eles são teoricamente abrangentes aos empregados, né? De uma certa forma, porque são obrigados a ser oferecidos, tá? Conforme a legislação. E aí a gente fala sobre higiene e segurança do trabalho, que está dentro do subsistema de manutenção e garante ali, como objetivo, oferecer condições de saúde e bem-estar ao colaborador dentro do ambiente de trabalho. É por isso que há uma avaliação para cada tipo de trabalho, que é o profissional de segurança do trabalho, que ele vai avaliar se há insalubridade ou periculosidade, né, dentro de cada função que é feita lá na descrição, para ver quais as condições ambientais do trabalho daquela pessoa, das condições de ergonomia, como é que está a saúde das pessoas, a questão da insalubridade, o risco, né, a saúde, a própria condição de toxicologia, exames clínicos para poder avaliar e mapear como essas pessoas estão dentro da organização, a própria segurança do trabalho busca a prevenção de acidente, de roubo, incêndio e risco. Por isso que algumas oferecem o programa de CIPA também, tá? Aí a gente fala agora sobre o subsistema de desenvolvimento de recursos humanos, e dentro desse sistema a gente fala sobre treinamento e desenvolvimento, né? Que é o desenvolvimento também organizacional, tá? E aqui como é que funciona essa condição de treinamento e desenvolvimento, né? Muitas empresas, de uma certa forma, muitas pessoas às vezes não sabem o que tem que fazer na empresa. E a empresa, ela sabe que o treinamento ele é um processo educacional que vai promover o quê? O acesso a conhecimento, habilidades e atitudes para o desempenho das funções nos cargos. Mas não é somente eu promover ali um treinamento e simplesmente dizer que você já está apto, né, a realizar as atividades. É necessário que de alguma forma eu avalie se, além do aprendizado, uma parte do processo não tenha sido modificada e, consequentemente, ali tem a necessidade de eu entender melhor o funcionamento ou de um curso de atualização ou de entender uma nova metodologia, tá? Por que a gente está falando de treinamento? Porque há uma transmissão de informações e conhecimentos, não somente pela sala de aula, pelo estudo formal, mas pelo estudo informal também. A busca de vocês por esse conteúdo aqui é uma forma de treinamento, para que você entenda como funciona, por exemplo, uma determinada área, para que você, através desse conhecimento, adquira ali uma capacidade de percepção, uma capacidade para tomada de decisão frente aos desafios, frente às situações que você venha a enfrentar aí, né, no seu dia a dia, no seu local de trabalho, tá? E aí, de uma certa forma, há uma busca pelo desenvolvimento das habilidades, que é desenvolver algumas habilidades específicas para aquele cargo atual, né? Que de uma certa forma vai direcionar as pessoas para saber como deve praticar, né? Eu dou o seguinte exemplo, ou seja, você vai para uma autoescola, né? E você não sabe dirigir. Você, teoricamente, faz ali o processo do curso de instrução, que é o curso teórico, tem ali uma quantidade de horas aula teórica, e aí você aprende em conhecimento sobre o funcionamento de diversas etapas, né? Não somente sobre legislação, sobre prevenção, direção preventiva, manutenção preventiva, mas tudo aquilo que permeia os aspectos relacionados à sua necessidade de aprendizado de condução, e depois você vai para a prática, né? Que é ali o treinamento prático. E repara o seguinte, até então você não sabe dirigir por mais que você tenha adquirido aquele conhecimento. Aí essa habilidade ela vai ser desenvolvida e ao passar do tempo você já tem ali a habilidade pronta. A mesma forma, por exemplo, você nunca trocou um pneu, furou um pneu a primeira vez, você olhou na internet, viu como fazia, tentou fazer, demorou, bateu cabeça no modo de se falar, né? Mas furou, infelizmente aconteceu de mais 3 vezes ao longo do percurso de onde isso acontecer, e você veio trocar, e ao passar do tempo aquilo ali você já consegue fazer
com maior rapidez, com maior agilidade, você já promoveu ali a habilidade, tá bom? E a atitude, que é o principal de todos, né, é você, teoricamente, validar questões comportamentais daquelas pessoas e, de uma certa forma, entender que elas têm hábitos. E esses hábitos podem ser positivos ou negativos. E esses hábitos, consequentemente, é o mais difícil de você alterar, tá? A finalidade do treinamento sempre vai ser para manter essas pessoas preparadas no desempenho da função dos seus cargos e, consequentemente, gerar melhor resultado, ou seja, promover a eficiência e a produtividade, tá? O treinamento ele é muito importante porque, de uma certa forma, o colaborador ali vai promover não somente a excelência no trabalho, qualidade, mas também ele pode obter, dependendo do tipo de empresa, um enquadramento no planejamento de carreira, no plano de carreira que aquela empresa ali venha a possuir, tá? Então isso é muito importante que seja avaliado, que seja pensado como isso deve acontecer. E aí, consequentemente, existem algumas fases, né, do treinamento. Então, assim, não é simplesmente eu criar um treinamento, eu tenho que determinar quais são as necessidades que a minha equipe de trabalho possui, para que aí sim eu crie e determine um programa de treinamento, e aí faço todo o planejamento, gero a execução e avalio, através após o treinamento, quais são os resultados que eu obtive com o treinamento para promover a melhoria nas habilidades e conhecimento daqueles colaboradores, tá? Então, a exigência do cargo menos o desempenho atual do ocupante é que vai gerar para você a necessidade de treinamento. Ou seja, o cargo ele tem uma exigência e o desempenho ao qual ele está naquele momento não atende a essa exigência. Então, essa diferença é entender essa necessidade, né, que eu deva determinar e, consequentemente, estruturar ali todo o processo de planejamento, né, referente ao treinamento, tá? E aí, galera, dessa forma, a gente conclui aqui o conteúdo da aula 2, né, do módulo 2 de Recursos Humanos 2, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ativa aí o sininho. Se você ainda quiser assistir alguma das aulas anteriores, você pode acessar lá na playlist da Escola Técnica Mônaco e rever as aulas, tá? Obviamente que os conteúdos práticos, inclusive sobre treinamento, serão trabalhados em sala de aula, tá bom? Então, galera, um grande abraço para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus, um abraço e falou!